Este programa é livre para todos os públicos. Vamos lá, gente, mais uma aula do projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você. E hoje a aula de língua portuguesa comigo, professora Perla Alves. Hoje a gente vai falar sobre estilística. Quando você fala em estilística, o que vem na sua cabeça, né? Estilo. Então é mais ou menos isso que a gente vai tratar. Porque a estilística é um ramo da linguística que estuda as variações da língua e a sua utilização, incluindo o uso estético da linguagem e as suas diferentes aplicações, dependendo do contexto ou da situação. Então, dentro do ramo da estilística, a gente vai aprofundar os estudos sobre as figuras de linguagem, que eu vou já falar para vocês. Na última aula, nós falamos sobre, só para você não esquecer, a semântica é aquela parte da gramática responsável por tratar dos significados das palavras dentro dos diversos contextos em que elas podem aparecer. E aí a gente falou de sinonímia, antonímia, ambiguidade, homonímia, paronímia, polissemia e também de denotação e conotação. E é justamente nesse ponto que eu quero a parte de denotação e de conotação. Pegando esse gancho aqui da conotação, que vai tratar do sentido figurado das palavras, a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Como assim figuras? Figuras de linguagem são um recurso que a gente vai explorar o sentido conotativo. Vocês lembram que quando eu falei de denotação e conotação, a denotação é sempre aquela responsável por tratar do significado literal da palavra, aquele que consta no dicionário como o principal. E a conotação são os sentidos atribuídos que a gente vai colocando nessas palavras em diferentes contextos e dependendo de cada caso. Então, com o sentido conotativo, a gente muda os significados convencionais das palavras e assim surgem as figuras de linguagem. Então, a gente vai começar a falar das primeiras figuras de linguagem. Eu trouxe aqui para vocês como primeira a comparação, que pelo próprio nome a gente já pode imaginar do que ela vai tratar. Ela é uma relação de semelhança ou proximidade entre um termo e outro. Essa comparação é sempre feita com o uso de conectivos entre um termo e outro, esses dois termos que eu estou comparando. Guarda essa informação bem aí. A comparação é sempre feita com o uso de conectivos. Uma palavrinha que vai estar ligando. Então, observe o exemplo. Seus olhos brilham como diamantes. As palavras que eu estou comparando nessa frase, obviamente, são olhos e diamantes. Mas como eu sei que aí há uma comparação? Porque há um conectivo, uma palavrinha que liga esses dois termos, me dando a noção de comparação. E essa palavra aqui no caso é como. Seus olhos brilham como se fossem diamantes, ou como diamantes. Ou seja, eles têm um brilho parecido. Outro caso, o rapaz era forte igual a um leão. Os dois termos que eu estou comparando aqui são rapaz e leão. E o item aqui que eu quero comparar é forte, né? A força deles dois. Mas o termo que me ajuda a fazer e a entender que há uma comparação aqui é a expressão igual a. O rapaz era forte e igual a um leão. É mesmo como se eu tivesse colocado o rapaz era forte como um leão. Tal qual um leão. Essas palavras é que vão nos ajudar a entender que há uma comparação dentro da frase. Agora observe essa tirinha bem aqui. Usando a linguagem dele, né? Aí a moça começa falando assim: acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se ela não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ele, hã? Aí ela resolve mudar aí pra ele entender. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, aqui ela teve que adequar a linguagem para que o interlocutor pudesse compreender a mensagem que ela está querendo fazer aí. E qual é a comparação? O amor é como uma flor. Não é uma flor, mas é como se fosse. Tem as características de uma flor. E do outro lado, o amor é como o motor do carro. Certo? Ela faz duas comparações aí
do amor. E usando sempre uma palavrinha que a gente chama de conectivo, que é que vai ligar e deixar bem claro que está havendo uma comparação aí. Outra figura de linguagem bastante comum é a metáfora. Muito cuidado bem aqui, porque a metáfora, pela própria definição dela, já começa assim, ó, é uma comparação implícita. Então eu acabei de falar de comparação e agora eu venho com outra comparação. Então perceba, é uma comparação implícita e sem o uso de um conectivo. Essa é a principal diferença entre uma e outra. Olha a frase. A vida é uma nuvem que voa. Obviamente, eu estou comparando vida com nuvem, mas eu não tenho, no meio dessas duas palavrinhas, nenhum termo chamado de conectivo. Eu estou dizendo que a vida é uma nuvem e não que ela é como uma nuvem, como se fosse uma nuvem. Então, entenda que a metáfora faz uma comparação, tal qual a figura de linguagem chamada comparação, mas na metáfora eu não vou ter nenhuma palavra conectando essa comparação entre os dois termos que eu estou elegendo aí como semelhantes. Minha mãe é uma rosa. Ela é uma rosa literalmente? Não, né? Não seria possível. Mas eu estou levantando aqui uma comparação de forma implícita. Eu não uso conectivo e digo minha mãe é uma rosa, ou seja, ela tem características de uma rosa. Eu posso estar querendo dizer que ela é cheirosa, que ela é bonita, que ela é delicada e todas as características da rosa que eu achar que se apliquem. Vamos para mais uma tirinha. Fala uma coisa romântica. Aí ele fala: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais, né? Então aí ele falou uma frase feita, mas ele fez uma metáfora bem aqui, ó. Meu amor é uma caravana de rosas. O amor é uma caravana de rosas? Literalmente não. Mas ele fez uma comparação aí implícita, ou seja, uma metáfora. Então, para que você não esqueça e também não confunda, vamos observar. A comparação, eu uso dois termos com alguma característica semelhante, mas eu sou obrigada a colocar um termo comparativo, que é uma conjunção, né? Um conectivo. E na metáfora, eu não preciso colocar. Essa comparação aparece de forma implícita. Então, Maria é como uma flor, é uma comparação. E Maria é uma flor, é uma metáfora. A mensagem é a mesma, mas o modo como ela está escrita vai determinar se é comparação ou se é metáfora. Sempre o conectivo é que vai determinar isso. Aqui tem um trechinho do poema de Camões, que ele diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então isso aqui se classifica como uma metáfora, porque ele faz uma comparação implícita entre amor e fogo, amor e ferida. E aqui do outro lado, uma paráfrase desse poema, que diz: amor é tipo fogo, que arde sem se ver, é igual ferida, que dói e não se sente. Perceba que há uma diferença bem aqui, porque eu coloquei duas palavras que de cara me indicam que eu estou fazendo uma comparação. Então não esqueça, a comparação precisa de um elemento comparativo, de uma palavra que deixa bem claro que eu estou comparando dois elementos. E a metáfora, não, a metáfora é implícita. Seguindo, nós vamos falar de metonímia. Existem vários tipos de metonímia. Então eu coloquei algumas aqui para a gente ter uma noção. Mas primeiro vamos entender o que é. A metonímia é o uso de uma palavra ou de uma expressão no lugar de outra, ou seja, uma substituição, por haver entre elas uma relação lógica ou uma relação de sentido. E como eu disse, há muitos tipos de metonímia. Vamos ver alguns para a gente poder entender. A primeira que eu coloquei aqui é o autor pela obra, ou seja, eu vou substituir o nome do autor pelo nome da sua obra ou por algum termo que generalize a sua obra. Quando eu digo adoro ler Drummond, eu não estou literalmente lendo Drummond, até porque isso seria impossível. Mas eu gosto de ler as obras, os textos, os poemas de Drummond. E aí, ao invés de eu escrever adoro ler os poemas de Drummond, eu digo adoro ler
Drummond, e a pessoa já entende os livros de Drummond. Minha mãe ouve Roberto Carlos desde pequena. Ela não ouve Roberto Carlos pessoalmente, né? Mas ela ouve o quê? As músicas do Roberto Carlos. Então aí também é um caso de metonímia, trocando-se o nome do autor, aliás, o nome da obra pelo autor. E, por exemplo, olhando um quadro e alguém diz, esse é um Monet, ou seja, é um quadro de Monet. Outro caso de metonímia, vamos ver. O continente pelo conteúdo. Olha só, estava com tanta fome que comeu uma panela de arroz. Comeu uma panela é um caso de metonímia onde eu troco o conteúdo do que estava na panela pela panela, literalmente, né? Tô falando ali que ele comeu uma panela, mas eu quero dizer que ele comeu o arroz que estava dentro da panela. A gente faz isso no dia a dia sem nem se dar conta, porque isso já está bem internalizado na nossa língua, né? Bebi uma garrafa de água de uma vez. É lógico que eu não bebi a garrafa, né? Eu bebi a água, o conteúdo que estava dentro desta garrafa. Pedro tomou um pote de sorvete sozinho. Claro que ele não tomou o pote, mas ele tomou o que estava dentro do pote, que no caso era o sorvete. Então, o segundo caso de metonímia, o continente pelo conteúdo. Parte pelo todo. Essa daqui é bem comum também. Muitas famílias buscam um teto para morar. Eu uso uma parte desse elemento que eu quero citar. O teto é apenas uma parte de quê? Da casa. É claro que as famílias buscam uma casa, mas para que eu não fique sempre repetindo casa, se for o caso de um texto, ou mesmo se eu quiser mudar, porque lembra, esse conteúdo aqui, figura de linguagem, é um conteúdo da estilística. Então é um estilo. Eu que escolho falar um teto ao invés de uma casa para morar. E se é estilo, cada um tem o seu. Na fazenda havia apenas 15 cabeças. 15 cabeças eu estou querendo dizer o quê? 15 bois. Então usa-se somente o termo cabeças e já se compreende do que se trata. Um trecho de Drummond diz assim, o bonde passa cheio de pernas. É lógico que dentro do bonde não tinham só pernas, essas pernas são parte de quem? Das pessoas. Então todos esses três casos aqui, eu estou usando uma parte para representar o todo. Mais um de metonímia, que é o singular pelo plural. A gente também usa muito no dia a dia. Ó, saúde e educação são direitos do homem. Quando eu digo homem, aqui nesse caso eu estou querendo dizer que é um direito de todas as pessoas, ou seja, de todos os homens de uma maneira geral. Isso inclui homens e mulheres, né? Então quando eu digo saúde e educação são direitos do homem, são direitos de todos. Mas em vez de dizer dos homens, de todas as pessoas, no plural eu faço no singular, são direitos do homem. A mesma coisa ali, ó. A criança precisa de carinho e proteção. Não é uma criança específica, eu estou falando de uma maneira mais abrangente. Eu quero dizer que todas as crianças precisam de carinho e proteção. E o brasileiro é hospitaleiro e alegre. Não é um brasileiro em especial, mas uma generalização de que o povo brasileiro, né? Os brasileiros no geral, são hospitaleiros e alegres. Então, um caso de troca do singular pelo plural. Instrumento pelo agente. Essa daqui talvez seja um pouco menos comum, mas já fique sabendo que é uma opção para você utilizar. Os microfones corriam atrás do jogador. O que significa nesse caso os microfones? Os repórteres. Eles é que corriam atrás do jogador, atrás de uma entrevista, né? Caroline é o primeiro violino da orquestra. Parece estranho, mas o que eu quero dizer com isso? Que ela é a primeira violinista, né? Está destacada como a primeira, a principal. Os flashes perseguiam a atriz. Os fotógrafos, porque os flashes não vão perseguir ninguém sozinhos, né? Os fotógrafos precisam clicar para que os flashes aconteçam. Mais um caso de metonímia, que é quando a gente vai fazer a troca do abstrato pelo concreto. A juventude é corajosa. O que eu quero dizer com a juventude? Os jovens. Os jovens são corajosos. Qual será o futuro da humanidade?
qual será o futuro dos seres humanos. E a infância é saudavelmente desordeira, ou seja, as crianças são saudavelmente desordeiras. Já tem mais metonímia. Essa daqui, ó, marca pelo produto. A gente usa direto aí no dia a dia e nem se dá conta. Compre um Bombril pra mim, por favor. O nome do produto não é Bombril, certo? O nome do produto é esponja de aço. Mas a gente tá tão acostumado a falar o nome da marca que todo mundo que faz parte do contexto, né, vai entender. Compre um Bombril pra mim, ele já vai entender que tá se falando da esponja de aço. A mesma coisa, ó, vamos comer um McDonald's? Não é McDonald's o nome do produto, é sanduíche. McDonald's é só uma marca, né? Comprei um Nike pra você. É o mesmo caso. É um tênis. Nike é só uma marca. Agora, quando você quer evidenciar uma dessas marcas, aí você está utilizando intencionalmente. Mas, no geral, tem alguns produtos que a gente utiliza e nem se dá conta. Como, por exemplo, cotonete. Ah, eu tô precisando de um cotonete. Mas o nome do produto não é cotonete. Cotonete é só uma marca que se popularizou e por isso a gente chama cotonete. Mas o certo seria a gente dizer hastes flexíveis com pontas de algodão. Mas olha o tamanho do nome, né? Então a gente prefere chamar a marca cotonete. Agora vamos mudar aqui de figura de linguagem. Nós já vimos bastante metonímias. E vamos agora para a perífrase, que é uma substituição de uma palavra ou de uma expressão por outra. Essa substituição é feita mediante uma característica ou um atributo marcante sobre determinado termo, ou ser, ou objeto, ou lugar. Então estamos aí dentro ainda do campo das substituições. O país do carnaval tem muitas injustiças sociais. Aquela expressão ali, país do carnaval, a gente claramente sabe de qual país estamos falando, né? Que é o nosso, como ele é conhecido, uma das formas em que ele é conhecido. O país do carnaval, ou seja, o Brasil, tem muitas injustiças sociais. Lembra, é estilo, são modos de utilizar a língua. O pulmão do mundo sofre com o desmatamento. Quem é o pulmão do mundo? A Amazônia. Aí tem uma observaçãozinha para você anotar aqui, que quando eu quero fazer esse mesmo tipo de substituição, mas eu estou me referindo a uma pessoa, aí muda o nome da figura de linguagem, tá? Aí não é mais perífrase, passa a ser antonomásia. É a mesma definição, só que como muda de coisas, objetos, lugares para pessoas, aí o nome muda também para antonomásia. Por exemplo, o pai da aviação foi um grande inventor brasileiro. Então, quem é o pai da aviação? Santos Dumont. E o show do rei estava lotado. Quando a gente fala show do rei, todo mundo já sabe, já liga esse adjetivo a quem? A pessoa, o substantivo rei a quem? Roberto Carlos. Quem é o rei? Roberto Carlos. Então, já fica bem claro. Antonomásia, quando a substituição se tratar de pessoas. Catacrese. É uma figura de linguagem bem interessante, porque a gente utiliza catacrese também no nosso dia a dia e sem se dar conta porque que o nome daquela coisa é assim, né? Na verdade, a catacrese é uma figura que ela é utilizada para se referir a algo que não tem um nome específico no idioma. Quando a gente falou de substantivos, a gente imaginou que todas as coisas tinham um nome. Só que algumas coisas não têm de fato um nome específico, elas têm um nome genérico e esse nome foi ficando e a gente usa hoje. E o nome desse fenômeno é catacrese. Então, por exemplo, menino, eu já falei para não sentar no braço do sofá. Se você parar para pensar, o sofá ele é um objeto, então ele não tem braço. A gente que colocou esse nome emprestado por uma característica, né? Porque acompanha ali o sofá e a gente utilizou esse nome como braço do sofá e foi ficando. A mesma coisa aqui. Acrescente 2 dentes de alho. Não é um dente especificamente, mas adotamos esse nome e foi ficando dente de alho. E agora é assim. Ó, está na hora de embarcar no avião. A gente utiliza muito isso aqui e nem se dá conta de por que isso aqui seria uma catacrese. O verbo embarcar, como a própria estrutura dele já sugere,
trata-se de barcos, né? É quando a gente vai entrar no barco, a gente vai embarcar. No avião não tem um verbo específico, que a gente usa esse emprestado, vamos embarcar no avião, já que não tem um termo específico para ele. Quem quebrou a asa da xícara? Tem gente que chama a orelha da xícara. Então, para vocês entenderem que a catacrese ela vai variando dependendo, né, do seu uso. Cuidado, não faça orelhas no meu livro, que é aquela dobrinha na ponta da página, né, que eu também odeio que alguém faça. Então, não faça orelhas no meu livro. Não é uma orelha de verdade, mas como fica aquela dobrinha, a gente chama de orelha, emprestado aí esse termo. A sinestesia é uma outra figura de linguagem bem legal, porque ela vai misturar diferentes sensações, diferentes percepções sensoriais dentro de uma mesma frase. Então você precisa estar atento para entender que está acontecendo uma sinestesia ou não. Olha só, sua voz soava docemente pelo salão principal. Eu até deixei logo destacado para você entender. Sua voz soava docemente. Soar vai te remeter à percepção sensorial da audição. Mas docemente é uma palavra que originariamente vai te lembrar de paladar. Vai precisar do paladar para saber se uma coisa é doce ou não. E quando eu uso as duas juntas, eu estou criando um novo significado, né? Sua voz soava docemente pelo salão principal. Então aqui, cada vez que eu misturo mais de uma sensação numa mesma frase, há sinestesia. A visão fria da morte assustava a todos. Visão, como o próprio nome já diz, vou estar precisando da visão. E a fria, vou precisar do tato para entender se uma coisa é fria ou não. Então, visão fria, um outro significado que eu ganho juntando essas duas percepções sensoriais. Outra, gosto de quem canta com a voz macia. Então, mais uma vez, audição e tato. Vamos agora, nós já falamos aí de 6 figuras de linguagem. Então, vamos tentar entender onde é que elas aparecem, se nós realmente compreendemos os seus sentidos, os seus significados e como é que elas podem se apresentar. Então, na primeira frase, eu coloquei assim, ó, os minutos passavam como se fossem horas. Bem fácil de você identificar isso daí, porque toda vez que eu tenho um termo, uma palavra ou uma expressão que me dá a noção de comparação, não tem erro, é a comparação mesmo. Então, se eu estou dizendo que os minutos passavam como se fossem, esse termo aí já deixa tudo muito claro, é uma comparação. Segundo, bateu o dedo no pé da cama. Aí você para, aquele momento que você para pensar, e assim, não, na real mesmo a cama não tem pé. Mas eu uso esse nome emprestado. Então, aqui é um caso de catacrese. Nomes emprestados, expressões emprestadas. Terceiro, longe de você, meus dias são séculos. Perceba uma certa dramaticidade aqui, né? Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Meus dias são séculos, eles são de fato? Não, mas eu estou comparando. Mas não há nenhum elemento comparativo, né? Uma palavra como, igual, que nem, tal qual, não tem. Mas eu estou sabendo que aí está tendo uma comparação. Só que se essa comparação é implícita, não é explícita, então ela não pode ser chamada de comparação, ela vai ter que ser chamada de metáfora. O outro caso, aquele doce abraço era tudo de que precisava. Então, olha só, doce e abraço. Vou precisar aí saber que uma sensação é o paladar e a outra é o tato. Se eu misturei duas sensações ou mais na mesma frase, trata-se de sinestesia. O rei do pop deixou saudades. Quem é o rei do pop? Todo mundo sabe, Michael Jackson. Então, em vez de eu colocar Michael Jackson, eu coloquei o rei do pop. Então, aqui é um caso de antonomasia. Lembra? Quando eu trato de pessoas, atribuindo a eles características ou expressões que lhes deixaram famosos, é antonomasia. E a outra, ela passava as tardes lendo Machado de Assis. Não era lendo literalmente Machado de Assis, mas era lendo os livros, as obras, os textos. Então, é um caso de metonímia, onde eu troco o autor pela obra. Ok? Vamos ver aqui mais uma rapidinho para fechar. Depois de tudo solucionado aqui nessa questão, você pode inclusive
tirar um print aí e já ir anotando no seu caderno, tá? Tira uma foto, dá um pause se você estiver vendo pelo YouTube, porque aqui já vai ficar tudo bem esquematizado para você. Olha só, relacione as colunas. E aí eu coloquei do lado esquerdo seu, né? A comparação, metáfora, metonímia, perífrase, catacrese, sinestesia, que foi o que a gente estudou. E do outro lado aqui eu coloquei o que elas representam. Então vamos lá. Relação de semelhança entre dois termos sem o uso de conectivos. Qual dessas figuras de linguagem tem esse conceito? Relação de semelhança entre dois termos sem o uso de conectivos. Segundo caso, relação de proximidade entre dois termos com o uso de conectivos. Lembre-se sempre desses dois, porque aí vai ficar bem fácil de você saber. Uma é sem o uso de conectivos e a outra é com o uso de conectivos. Então, é só você identificar essas duas. Mistura de sensações na mesma sentença. Também é bem facinho, eu acabei de falar. Nome genérico pela falta de um nome específico. É aquele nome emprestado, que nós não temos um nome próprio para aquilo, então a gente pegou um nome emprestado e vai usando. Substituição de um termo por outro, pelo qual ele também é conhecido. E a última é a substituição de uma palavra por outra, por uma relação lógica de aproximação. E aí, já deu para você identificar cada um? Vamos ver então se você acertou. Letra B, coloquei lá em cima porque a metáfora é aquela comparação implícita sem precisar colocar nenhum conectivo. Então, é uma comparação, mas é implícita, por isso não uso conectivos. Próximo. A relação de proximidade entre dois termos com conectivos é a comparação. Então, essas duas elas vão sempre andar juntas e aí você pode rapidamente identificar quem é quem. Mistura de sensação, quem é? Sinestesia. Nome genérico para uma coisa que não tem um nome específico. Catacrese. Substituição de um termo por outro, pelo qual ele também é conhecido. Perífrase, ou se for pessoas, antonomásia, né? E substituição de uma palavra por outra, por uma relação lógica de aproximação. Metonímia. E aí vocês viram vários tipos também de metonímias. Então, anota isso daí, tire a sua foto, faça o seu registro, para você não perder. E caso você não tenha assistido a aula anterior ou qualquer uma das outras aulas que a gente já teve, é só você acessar o nosso canal, CEMEG Rosário MA, e aí lá você vai encontrar todas as aulas que a gente já deu dentro do projeto, em cada casa na escola, nós iremos até você. Então até a próxima, que a gente vai continuar esse conteúdo de estilística.